Agora você está ao vivo no Instagram. Boa noite para todo mundo. Esperar o pessoal entrar aí. Hoje a gente vai conversar com a Renata Ribeiro. Renata Barreto. Puta, Renata Ribeiro. Boa noite para todo mundo. Como vocês estão aí? O André já chegou. Cheguei, diz ele. Daniel Serafim, assiste essa live, cara, que nós vamos comentar também sobre a Itália aí. Daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta, tá? Se tu tá com tempo aí. Maurício, que bom te ter aqui também, cara. Obrigado aí a todo mundo que acompanha aqui, né? Então logo a Renata nos chama aqui. Renata, quando estiver pela área, chamou. Ai. Deixa eu clicar. Renata, pim. Vamos. Aguardando. Pô, não botei meu fone, cara. Mas que burro. Deixa eu botar aqui. Opa. Ó. Aê! Como é que tá, guria? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, e você? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Cada vez melhor. Bah, então, perfeição. Vou até melhorar aqui, botar um pouco mais longe minha câmera aqui para poder aparecer todo também. Eu vou sair dessa live aqui falando suas gírias aqui, falando bate! Desde que tu me convide pra gente comer o camarão gigante aí, depois camarão dinossauro, eu tô dentro. O camarão dinossauro tá aqui te esperando. Que beleza, que beleza. Renata, primeira coisa, muito obrigado, tá? Tu vindo nos atender aí nessa noite. Eu vou fazer só aqui uma abertura formal, porque depois eu vou editar esse vídeo para botar no IGTV, tá? Já peço a tua autorização antecipadamente também, tá? Beleza. Senhoras e senhores, boa noite. Estamos aqui com a dona Renata Barreto, super economista. E hoje nós vamos fazer aqui, todo mundo pediu, para a gente fazer uma live sobre economia. Então não tinha pessoa melhor para chamar do que tu, tá? Então, o que eu queria responder para as pessoas aqui? O que eles podem esperar do futuro? Assim, porque o cenário que a gente está vendo, ao menos pelos outros países, é um cenário meio desolador, né? Esse primeiro quarto agora nos Estados Unidos, eles estão pensando numa recessão já de 24%. A Alemanha está pensando o PIB diminuir 11%. No Brasil, aqui, nos Estados Unidos, imagina que está basicamente em pleno emprego, está com desemprego em menos de 4%, eles estão esperando que chegue a 20%. Então, sem fazer um cenário catastrófico aí, né? Se for necessário, faça também, né? Mas o que a gente pode esperar para o Brasil, Rê? E o que a gente... Quais são os caminhos assim que tu acha que são alternativas para a gente não desgringolar de vez a nossa economia, tá? Então, primeiramente, a gente teria um cenário sem uma ação positiva, depois um cenário com uma ação positiva. O que a gente poderia ter? Fazendo essa pergunta, eu passo a bola para ti, tu pode responder do jeito que tu quiser, como tu vai indo, e a gente vai trocando figurinha aqui. Beleza. Bom, primeira coisa é importante deixar bem claro que assim, a gente já vinha de uma situação complicada. Então, isso também é muito determinante nesse momento, porque a gente estava voltando a ter um pouquinho mais de credibilidade, saindo de uma dívida pública em relação ao PIB já bastante estranguladora do ponto de vista da economia geral, o déficit público grande, o próprio risco Brasil tinha melhorado um pouco. A gente veio de uma crise muito pesada em 2015, que foi outro dia. Não faz tanto tempo assim, né? A crise. Então, o que acontece é que a gente estava numa situação muito difícil e, de repente, quando a gente começou a fazer as coisas que deveríamos fazer, que seria a reforma da Previdência, depois as próximas tributária, administrativa, etc., tomamos uma cacetada aí, de repente, do nada com o coronavírus e com a crise dos preços do petróleo, que é outra coisa que agora a gente só está falando de coronavírus, mas a questão do petróleo também é muito significativa. Então, o Brasil, como uma economia muito frágil, tende a sofrer bastante. Como eles sempre falam, o pessoal espirra lá fora, a gente pega pneumonia. Mais ou menos agora isso é literal, né? O pessoal espirrou lá fora, comeu um morcego e a gente pega pneumonia aqui. Mas, enfim, então, assim, como os países grandes já estão prevendo uma diminuição grande nas suas atividades econômicas, fatalmente isso vai afetar o Brasil também. E o grande problema agora, eu achei muito legal a metáfora que o deputado Paulo Martins fez, que é o seguinte: ninguém sabe exatamente o que fazer, porque é uma crise que não tem precedentes. A gente não tem historicamente na vida moderna algo parecido com isso.
A gente teve crise de banco, de subprime, de gente quebrar, de mortgage, de tudo, mas a gente nunca teve uma crise baseada numa pandemia global que vai colapsar os sistemas de saúde. Então é muito difícil fazer um panorama e falar isso aqui dá certo, ou isso aqui Sim, dá certo 100%. E como a gente vive num momento extremamente polarizado, que todo mundo fica, se você falar tal coisa é porque você quer que os pobres morram. Ah, se você falar tal coisa é porque você quer. Vira sim, uma zona que ninguém se escuta. Então, a minha ponderação nesse momento é a seguinte: eu acho correta a medida das pessoas ficarem mais em casa. Eu acho talvez que até a quarentena inicialmente tenha sido mais para educar as pessoas porque eu vejo muito falta de autorresponsabilidade, então as pessoas vão pra rua, não estão nem aí. Aconteceu aí um caso aí em Torres, né, que você falou, aí sim, sim, perto do cara ir em festa e um monte de coisa e tal. Então, assim, sim. essa quarentena inicial meio forçada é porque, infelizmente, a gente ainda lida com crianças de 5 anos. Que você fala, olha, tá tendo um problema, e a pessoa fala, não, mas esse problema aqui não me afeta, então problema de ninguém. O que eu não gosto dessa atitude, porque basicamente é o Estado tendo que lidar com você como se você fosse uma criança de 5 anos. Então, essa autorresponsabilização e essa conscientização coletiva é importante porque as pessoas estão vendo que é sério. Quem pode ficar em casa, fica. Quem pode, quanto menos você sair, melhor. Então, assim, tem pessoas que não podem se dar esse luxo. Sim. Entregador de delivery, pessoal que tem que trabalhar em chão de fábrica, não pode se dar esse luxo. Então, você tem que tomar as medidas corretas de higiene, as medidas corretas de prevenção, mas quem pode ficar em casa, por exemplo, eu posso ficar em casa. Então é um agente a menos de contaminação. Não, Só que não. passado esse tempo, Conrado, depois de 2 semanas, 3 semanas, colapso geral da economia, porque a gente não corre se a gente não estiver produzindo. Eu estou em contato com vários empresários, várias pessoas que estão numa situação de desespero, já demitindo gente. Então, aí você tem uma MP, como foi editada ontem, que concordo, foi uma lambança a maneira como foi editada, como Exposta, foi né? comunicada, né? Porque depois falou que ia ter uma medida de compensação, acabou não vindo, e fica aquela coisa, todo mundo no desespero. Mas é importante uma medida dessas, porque você flexibiliza o contrato trabalhista para que o cara não seja demitido. Tudo isso tem que ser discutido. Só que o que acontece é uma histeria geral, total, um pânico absurdo. Então, assim, não existe uma solução simples ainda, mas na minha Uhum. opinião a gente precisa estudar junto com os empresários, junto com o governo, junto com as pessoas que estão no dia a dia, na linha de frente, quais são as medidas. A gente começa a soltar essa quarentena aos poucos, colocar as pessoas de grupo de risco em quarentena mesmo, em isolamento Sim, total, sim, tipo sim. idosos, hipertensos, cardiopatas, diabéticos, etc., que são grupo de risco. Inclusive, eu tenho um amigo chamado Rafael. Ele teve coronavírus porque ele teve contato com uma pessoa que não sabia que estava com coronavírus. Ele tem 31, 32 anos e ele teve um caso de pneumonia grave porque ele tinha bronquite. Ele Sim, era assim, mas sim. ele é saudável, treina, come bem, entendeu? Então, assim, tem essas questões. Então, eu acho que o mais importante aqui é a gente absorver tudo que está sendo falado e tentar buscar a melhor solução. O Trump mesmo, que foi um dos primeiros a No- declarar o shutdown, já está voltando atrás, não voltando atrás, mas ele Total. está falando, Sim, gente, precisamos rever algumas coisas. Deixar o sim, mundo parado sem produzir é algo que vai ser muito difícil de se recuperar, entendeu? sim. Assim, quanto ao próprio Trump, né, como tu bem falaste, num primeiro momento ele tinha proposto a quarentena. O que ele vem dizer ontem, ó, seguinte: a América nunca não pode parar em relação ao vírus, não pode parar em relação a uma quarentena, então vamos mantê-la até a Páscoa, né? A ideia dele, ao menos eu estou lendo aqui no New York Times, e depois a gente pode, né, abrir economia. E aí eu vejo também que tem uma própria visão americana em relação ao sistema de saúde deles, que não é algo paternalista como a gente tem aqui no Brasil, né, que dá para todo mundo. Então lá nos Estados Unidos eles não estão muito acostumados a dar as coisas. Então para eles, até mesmo em termos sistêmico, eles têm interesse que se passe com incentivo direto à economia e que deixe de lado as questões mais pessoais de defesa. Porque aqui no Brasil, como tu bem falaste, nós estamos numa polarização até. Tem pessoal, né, que é contra o governo, dizendo que é uma histeria coletiva, né, querendo pregar uma histeria coletiva geral, e o pessoal do governo dizendo que é só uma gripezinha, tá? É. Eu tô aqui com sintomas, tal, então eu tô na quarentena da quarentena, né? Eu tava no isolamento, saí do isolamento ontem, quando tu me ligaste de noite ali, eu tava vindo
para Porto Alegre, por isso que eu não consegui falar direito contigo ainda. E nesse momento que a gente vem, se todo mundo se fechando, no caso, mas eu estou fechado aqui para não passar doença para as outras pessoas também, né? E uma coisa que eu sempre digo aqui, é algo que tu falaste muito bem também, quem não ajuda não atrapalha, né? Se tu tem condições de ficar parado, isso aí é uma grande benesse, uma grande sorte que a gente tem. Agora, nesses approaches, o Trump, no primeiro momento, fez as quarentenas, o início do lockdown, e começou agora a programar uma liberação. Na Inglaterra, a gente teve o contrário, né? A gente teve primeiro todo mundo liberado, eles estavam contando que o povo inglês fosse responsável, como tu muito bem falaste, e o povo inglês não foi responsável, tá? Domingo foi o Dia das Mães lá, e eu tava falando com uma amiga inglesa, e ela me disse o seguinte: Conrado, aqui é Dia das Mães, tá todo mundo nos parques. E quando eu pergunto para as pessoas por que eles não estão em casa, eles dizem, não, mas o governo não mandou ficar em casa. Então tá uma grande confusão também lá na Inglaterra. Tanto que na própria segunda-feira, ontem no caso, o Boris Johnson mandou, não, agora é todo mundo em casa, entendeu? Não pode ter encontro com mais de 2 pessoas, nada disso pode acontecer. Como está acontecendo também na Alemanha também, era tudo muito liberado, cada um com a sua responsabilidade, mas isso aí também não colou eles. Agora, as Américas votou, não, mais de 2 pessoas também não pode se reunir. O que a gente tem visto pelos países aí, Renata, eu conversei sim com o pessoal que está na China, pessoal que está na Coreia, o Daniel Serafim que está nos assistindo, que está na Itália. Na Itália, o Daniel falou que eles estão fazendo uma lista de serviços e parte industrial que pode continuar, que vai poder manter suas atividades. Só que essa lista é muito difícil de construir, né? Porque um exemplo até que o Daniel usou aqui é, Conrado, tem uma empresa que lista de indústrias que podem continuar trabalhando, mas é a cola que vai no Band-Aid, é a cola que vai no Micropore, aquela cola que vai no esparadrapo, é uma cola cirúrgica. E como é que ela não está nessa lista? Então eles estão com um grande problema na Itália em relação a isso. Já o problema não, mas o que eles vêm vivendo na Coreia lá eles têm um sistema, né, do tracking, da localização de todo mundo que está doente, e todo mundo que está doente aparece no teu celular. Então, tu sabe onde está todo mundo e essas pessoas têm que ficar reclusas em casa. Ok. E só que todas as outras pessoas podem girar. E mesmo com as pessoas girando, consumindo, achando que tá, né, que tá tudo bem, ninguém sai na rua com medo de pegar. Ou seja, nem precisa fazer um lockdown, porque as pessoas já não estão indo nos restaurantes, as pessoas já não estão indo nas lojas de vestuário, essas coisas. Então, mesmo com o sistema aberto, com acesso, ninguém mais está consumindo. Então, eu acredito que está vindo essa primeira onda agora de coronavírus, um pavor mundial, e a segunda que vem é essa da recessão. E nessa da recessão, para a gente ver o tamanho dela, e aí que eu quero te perguntar, como tu já citaste ali, é a questão da crise do petróleo. O quanto essa crise pode ser mais prejudicial. É óbvio que toda crise vem prejudicando, né? Mas quão terrível é essa crise vindo agora junto com o coronavírus? O que a gente tem enxergado na Bolsa aqui é uma montanha-russa diária, né? Cada dia o dólar sobe, cai, a Bolsa hoje subiu 9%, então a gente está numa montanha-russa. É mesmo, assim. Então eu queria saber de ti, assim, o que tu pensa em relação, se tu tivesse que ver um caminho aí em relação à crise do petróleo e fazer alguns comentários sobre a Bolsa de Valores também, Ré. Não, então, a crise do petróleo é muito complexa também, porque você tem players aí muito grandes, como a Arábia Saudita, a Rússia, a própria China e Estados Unidos, né? E eles não entraram num acordo na última reunião que levou a Arábia Saudita a dizer que vai vai aumentar a produção para baixar o preço do petróleo. Esse tipo de coisa também faz um alerta para ver como que a gente está na mão de determinados players em algumas questões como essa. O petróleo é algo chave hoje na economia, né? E no mundo todo, para qualquer coisa. Então, esse fato, o petróleo no início não me preocupava tanto, porque o que acontece? A Arábia Saudita ela depende basicamente do petróleo. Se ela baixa muito o preço do petróleo, ela mesma se prejudica. Então, eu acho que tem um tempo para isso terminar. Só que Sim. até mesmo as tensões entre os países são complexas. Mas o que é o mais perigoso é o seguinte: quando você tem uma crise
no caso do coronavírus, que é um colapso da economia porque as pessoas têm que ficar em lockdown, então fecham o comércio, fecham shopping, deixam de trabalhar, deixam de produzir, deixam de consumir. Você tem uma crise do preço do petróleo do outro lado. Qual que é o máximo, o pior que vai acontecer? As pessoas vão deixar de consumir, elas vão deixar de ter renda, elas vão deixar de pagar seus compromissos. Essas pessoas que iam receber esses compromissos também deixam de pagar seus compromissos e isso chega nos bancos. Então você cria um risco sistêmico com esses bancos que podem quebrar ou as pessoas que podem quebrar, as empresas que irão à falência. Então, assim, é uma crise muito, muito, muito grande. Os bancos centrais estão agora trabalhando para tentar evitar isso, mas isso também gera uma outra crise. Então, quando você vê os bancos centrais agora, o Banco Central americano principalmente, falando que vai dar liquidez ilimitada ao mundo, isso significa a máquina é pôr o pé no acelerador da impressora, imprimir dinheiro e lotar o mundo de dólares, o que vai ter um aumento da inflação exponencial. Então, assim, o grande problema da intervenção é que ela nunca termina. Você intervém aqui, aí necessariamente essa intervenção causa uma coisa que tem que intervir de novo, e aí você vai criando um círculo vicioso. Então, a gente está vivendo um momento histórico que a gente vai lembrar para os nossos filhos e para os nossos netos, se a gente estiver vivo até lá. Vai, vamos. Temos que estar, né? Que a gente está numa situação muito delicada. É muito delicado. E o que o Banco Central americano está fazendo agora, tentando amenizar essas questões, principalmente de liquidez. Hoje a Bolsa subiu por causa disso, por causa dos estímulos que o Fed vai dar. Mas o grande problema é o seguinte, e depois? Teve alguns austríacos que falaram isso em 2008, falando, bom, a gente teve a crise de 2008 por causa de negligência das empresas de rating, por causa dos ativos podres, por causa da conveniência dos bancos centrais, etc e tal. Aí eles foram injetar um monte de dinheiro, aí aquela crise passou e o negócio continuou. Só que a dívida americana continuou aumentando e ninguém resolveu esse problema. E, por sinal, cabe dizer que a maior parte da dívida americana quem detém é a China, né? E a maior parte dos títulos americanos quem detém é a China. Então, assim, é um imbróglio gigantesco que a gente se enfia. E por isso que eu te falo, não adianta a gente fazer um monte de coisas artificiais dos bancos centrais, de injetar dinheiro, se a gente não tem o mais importante, que é lastro. E lastro é a produção, é a economia, é o negócio girando, acontecendo e tal. Então, assim, muitos economistas e muitas pessoas, inclusive médicos, estão fazendo relatórios em relação ao que eles acham que vai acontecer de um colapso da saúde ou um colapso na economia. A gente tem que tentar encontrar algum consenso e os governantes vão ter, os chefes de Estado, vão ter que tentar encontrar também um consenso. Só que é o que se falou, é uma histeria absurda, a mídia não ajuda em nada. Então, a quantidade de coisas que a gente vê acontecendo hoje é só desgraça. Uma das poucas pessoas que tem falado muito sobre o remédio aí que o Trump e o Bolsonaro anunciaram, que podem ser curas importantes. Até falei contigo antes do Trump falar, né? Eu posso dizer que foi tu a primeira pessoa que me falou. Então, porque eu estava ouvindo muito. Antes de todo mundo. Então, exatamente. E a gente estava vendo isso, você vê, a imprensa brasileira não falou nada sobre isso, Conrado, nada. Sabe o que é? Já tinha saído na imprensa americana, na imprensa francesa, na imprensa alemã, falando sobre as possibilidades. Aí todo mundo, ai, que absurdo, porque não pode falar, o Bolsonaro foi lá falar do remédio, o Trump foi lá falar do remédio. De novo, a gente sempre acha que o Estado tem que tratar as pessoas como crianças. E que você não pode virar e falar assim, olha, gente, descobrimos aqui que tem um remédio que pode funcionar. Aí o cara vai, toma um limpador industrial para tanque de peixe, ele toma isso porque tinha na composição cloriquina. Ah, não, é culpa do Trump, porque o Trump foi irresponsável de ter falado que a cloriquina pode ser... Porra, o cara se automedicou com um limpador de tanque, de peixe. Mas tu imagina, né, Rê? Mas é que nem o cara que vai querer fazer um gin tônica achando que vai melhor porque tem quinino dentro, né? Entendeu? Exatamente. Daí eu até falei uma frase que é super... O pessoal vai me xingar agora, mas eu falo assim, você tem que morrer mesmo se você vai tomar isso, porque é seleção natural. Entendeu? É seleção natural. Você é burro pra cacete, você vai tomar um limpador de tanque de peixe achando que é preventivo do coronavírus. Porra, não tá. Ô, Rê, mas quando tu fala dessa intervenção estatal aí, seria mais ou menos um novo plano Marshall, assim,
É, Cara, mas o meu esse medo pedido é, das tipo, pessoas é surreal. Eu tô com mais medo da liquidez do Fed do que do resto, entendeu? sim, não, porque uma coisa que eu tô assustado com o que a gente está vendo aqui é que daqui a pouco, pô, a gente gosta tanto da escola austríaca, né? Gostando do Hayek, gostando do Mises, e a gente está vendo que está vindo um keynesianismo aí gigante pela frente, né? O Estado E botando que a gente dinheiro, sabe que traz problemas, que né? a gente sabe que dá errado. Se nós botarmos o Keynes com o Hayek num ringue, ganha o Hayek por nocaute, né? Mas mesmo assim, a gente vê o pessoal pedindo mais Estado, mais Estado, mais Estado. Se nós chegássemos nesse momento que, por exemplo, na Coreia lá, os caras têm esse rastreamento de quem está doente. Todo mundo acha maravilhoso, né? Mas, porra, os caras estão acessando a tua liberdade, né? O Estado tomando um pouco mais da tua liberdade. E o que a gente está vendo... até a gente pode chamar que isso aqui é um test drive do comunismo que a gente está vivendo, né, Renata? Que é Estado dominando, 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 tu tem que ficar em casa, tem que obedecer, não pode sair, não pode comprar, não pode produzir, não Um pode fazer. comunismo globalista, né? Globalista total. Liderado por uma, E tu por uma sabe, elite. e tu sabe que do ponto de vista político, assim, de ciências, de relações internacionais, o que a gente está vendo é que essa história de globalismo só serviu para espalhar a doença, né? Porque, na realidade, lá na Comunidade Econômica Europeia, tu viu que não funcionou porra nenhuma. O Daniel deve estar nos vendo aqui também. Eu só desativei os comentários, depois a gente pode até abrir Pode para ver ativar, perguntas, eu não tá, me Rê? importo, não. Posso? Não tem problema? Pode? Não, mas é só para tu aparecer mais bonito no meu aqui, que daí não aparecem as Ah, não. letras na Só frente, por tá? isso. Só por isso, tá nem aí. Pô, 4.000 pessoas assistindo aqui, olha que coisa louca, eu vou até fazer um print aqui. Muito legal. Muito legal. Sucesso para nós aí, parabéns aí para quem está nos prestigiando. Então, o que a gente vê lá é o seguinte, ó, a Itália chegou o coronavírus na Itália, foi o primeiro a ser atacado, eles estavam agindo até muito bem logo de início. A população não, né? Italiano, quer passear com o cachorro, quer fazer um jogging, né? Pô, por que Quer eu não vou pra abraçar, rua? beijar todo mundo? Eles querem ficar girando e por isso acabaram ficando muito mais doentes. Mas o que a gente viu foi que nenhum país do lado ajudou. A gente não viu a Alemanha ajudando a Itália, não viu a França ajudando a Itália, não está vendo ninguém está se ajudando. Então esse papo da Comunidade Econômica Europeia é só no papel, é só para inglês ver. Bom, nem inglês mais Nem porque inglês vê de lá, mais. né? Nem inglês, não. Nem Já os teve. ingleses querem ver essa lorota aí, não querem ver. Uma coisa. Então a gente vê que essa comunidade internacional, do jeito que eles vinham falando, é tudo bulhufas. Na hora do vamos ver, não tem nada acontecendo. Eu até acreditaria que se a gente fosse agora falando um pouco de política, né? Esse seria o momento ideal para a gente atacar exatamente o problema do globalismo, exatamente o problema do comunismo. Esse seria o momento para atacar esse tipo de coisa. Mas esse detalhe, Fernando, rapidamente, é até importante claro. a gente falar, porque, assim, apesar de existir uma polêmica em relação ao Eduardo Bolsonaro ter falado sobre a China, que eu até consigo entender a ponderação de quem fala isso, porque ele é filho do presidente, consigo entender, mas o que ele falou não tem nada de errado. Então, assim, a gente tem um país que na hora que descobre, primeira coisa, desde 2007 tem relatórios mostrando que eles sabiam que existia SARS de coronavírus em morcegos. E sabem que as pessoas comem esses morcegos. Então, nada foi feito sobre isso. E quando alguém pega a doença, simplesmente esconde os negócios, esconde os dados, mata ou aprisiona os médicos, deixa essas pessoas saírem. Então, sim, eles têm que ser responsabilizados, né? Então, assim, é muito complicado falar de responsabilização global, porque você tem a China produzindo, etc. Mas eu acho que essa é uma oportunidade para a gente repensar muita coisa. Repensar o papel da China como grande exportadora para o mundo, repensar o nosso papel dentro do nosso trabalho, porque, assim, quantas pessoas estão em home office hoje fazendo exatamente o mesmo trabalho que elas fariam num escritório? Quanto custo isso diminui? Quanta tecnologia pode ser envolvida? Então, assim, é um momento que, apesar de muito difícil, também é um momento de oportunidade. Oportunidade de reflexão, de mudança de paradigmas, de quebra de paradigmas, até mesmo dentro da máquina pública. Nós vimos pela primeira vez uma sessão 100% pública no Congresso para votar uma matéria importante. Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração que podem ser possíveis no futuro. E eu acho que até a maneira como a gente encara a economia, essas coisas, mudou. As pessoas estão enxergando a importância das coisas funcionarem. Para você ter uma noção e ver como não é só brasileiro que só brasileiro que é idiota, tem uma revista, a revista Time, né, americana, que publicou essa história aí do cara tomar o limpador de piscina. O limpador de tanque de peixe. E publicou com assim, olha, o cara morreu, só que a foto era um remédio.
para induzir Sim, o cara sim. a achar que o cara morreu do remédio. Lógico, porque a imprensa Sim. adora fazer isso. Fizeram aqui no Brasil, CNN fez, o UOL fez, beleza. Aí eu comentei lá, gente, mas peraí, o cara tá fazendo um pedido para aumentar a produção desse negócio, é um remédio que já é usado para outras coisas, ou seja, não vai jogar fora, as pessoas estão usando, tá dando certo, a gente não tem tempo, então a gente tem que, os casos graves, tem que usar mesmo, não tem tempo para usar. Aí uma menina falou assim para mim, não, mas o lockdown é o mais importante a ser feito. Eu falei, tá, só que se um lockdown muito prolongado, você tem um problema de economia. Então, como é que você vai fazer se você não tem as coisas? Você vai acabar morrendo de fome. Brilhante. Sabe o que ela me respondeu? Ah, mas aqui É. na minha cidade tem delivery. Ela não entende. Ela não entendeu que, tipo, se o queijo, o presunto, o pão não for produzido, não A tem embalagem delivery. de papelão, o plástico que envolve a embalagem que ela vai ganhar em casa, o cara que faz a bicicleta pro Exato, a delivery pessoa acha chegar. que as coisas, tipo assim, caem do céu, assim, tipo, caiu do céu. Então ela acha que um lockdown é geral, é todo mundo ficar em casa, mas as coisas se produzem com um toque de varinha mágica da fada madrinha, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa global de falta de noção de entendimento de economia. E é por isso que é um negócio que eu gosto de fazer, é essa digamos, conscientização em relação ao que é economia. Eu ouvi outros comentários assim também, por exemplo, o Trump só pensa na economia, não pensa nas pessoas. Mas economia são pessoas. Economia, se você não tem dinheiro, você não O vive. mercado são as pessoas não entendem o que isso aí é Exatamente. o mercado somos nós, né, cara? Pelo amor de Deus. Exatamente, e assim, a gente acha que é só no Brasil, mas não é, uma coisa global. E o grande problema é que esses globalistas, o pessoal que vota em Bernie Sanders, e tem um monte de paparico do Bernie Sanders aqui no Brasil, que bilionário não deve existir, é a galera que faz com que essas pessoas acreditem nisso, que o mercado é do mal, que economia é uma coisa e pessoas são outras. Então a gente tem que desmistificar esses conceitos. Isso é muito importante. Agora, uma coisa importante de pontuar em relação à nossa economia brasileira é que a gente, apesar de estar num momento fragilizado, o Brasil, porque a crise de 2008 foi muito, muito complicada e a gente nunca teve instrumentos de alavancagem de crédito como tem nos Estados Unidos, a gente está numa situação de balanço, unicamente de balanço, tá? Não de confortabilidade fiscal, mas de Tá, balanço melhor do que os Estados Unidos, porque a gente não tá, tem alavancagem nos bancos, então os bancos estão tá. numa situação mais confortável. Muito Sim. dificilmente você vai ver um Itaú, um Bradesco quebrar. Desesperado, sim, claro. Entendeu? Nos Estados Unidos, não. Você tem uns bancos ali já super alavancados, dependentes demais do Fed. E o Fed, o Banco Central, virou a cabeça do povo. Porque os Sim, tentáculos são os outros bancos, entendeu? Então a gente não tem alavancagem em mortgage, hipoteca, aquelas coisas que a gente vê nos Estados Unidos sim, que acontecem sim, muito, porque o crédito é sim. muito barato, muito simples, blá blá blá. Então, apesar de tudo, eu acho que existe uma oportunidade de investimento no Brasil, economia real e mercado financeiro, caso essa crise passe num horizonte aí de uns 6 meses a um ano, tem uma Sim. oportunidade aí. Tá. E mais uma coisa que eu quero conversar, te perguntar também, Rê, vamos trazer esse macro aqui para o dia a dia das pessoas, tá? O que eu tô vendo também, o que está acontecendo aqui, por exemplo, tá? Eu tive que sair da praia, vim para casa da cidade. Aqui, o meu irmão já me mandou uns folders de alguns mercados que estão fazendo kit limpeza, kit comida 1, kit comida 2, já tudo preparado para entregar em casa. Eu estou recebendo no WhatsApp também vizinhos aqui dizendo, eu estou fazendo marmita, eu estou fazendo comida, né? Tipo, mostrando lá os videozinhos deles tudo limpinho em casa, o pessoal se ajudando, fazendo compras nos mercados pequenos. Eu enxergo, inclusive também uma outra coisa, né? Aí não sei se sou eu que às vezes baixa o John Lennon em mim, mas eu acredito nesse mundo cor-de-rosa, né? Mas se tu for comprar alguma coisa também, cara, roupa, essas coisas aí, se tem condições, compra com etiqueta ali, produzido no Brasil, né? Pra gente deixar esse dinheiro interno aqui. Vai comprar produzido na China, estou ajudando os outros caras, né, cara? Então, nesse momento que a gente tá, né, com alguma penúria também, busca aí, muitas vezes, por exemplo, tem fornecedores meus aqui que ofereceram serviços, né, que eu vou poder usar no futuro. Por exemplo, roupa sob medida. Quer fazer um terno novo? Nossa empresa, como nós enxugamos o sistema dela, né? Mas isso levanta uma questão muito legal, Fernando, que é o Fala. seguinte: a gente é um país com uma liberdade econômica muito restrita. Então, para Sim, o cara produzir uma roupa, é óbvio que vai ser muito mais caro do que uma roupa chinesa, uma claro. roupa, sei lá da onde, do Taiwan, de Sim, Camboja. sim, Então, assim, sim. qual que é uma medida correta do governo
nesse momento? Porque assim, eu vi ontem uma live do Hélio Beltrão, aliás, eu vou fazer uma live com ele quinta-feira, que o Hélio tem também uns pontos muito legais, é um cara sensacional, né? E eu vi uma live ontem dele que ele levantou um ponto que eu não tinha pensado. Ele falou o seguinte, gente, a gente agora, a gente como liberal, o pessoal fica assim, ai, tá vendo? Não existe Estado mínimo, porque agora estamos tendo que ver os bancos centrais e tal. Só que assim, o que os liberais eles falam? A gente tem que fazer isso, isso, isso para não chegar ao ponto de ter crise. Então tem a teoria dos ciclos econômicos austríacos, coisa e tal, etc. Quando você já está na crise, ferrou. Já está na crise, não tem mais o que fazer. Você vai ter que fazer essas intervenções, que é uma merda, que a gente sabe que no futuro vai ser pior do que a emenda, vai ser pior do que o soneto. Então isso é uma coisa muito importante. Agora, assim, qual que é uma medida correta para o governo no longo prazo? As reformas estruturais, e aqui a esquerda vai tentar fazer de tudo para não passar, porque eles sabem que eles dependem de não reformas estruturais para o país continuar na merda e eles terem votos e tal, para dizer que são a salvação do mundo. E essa questão de diminuição de impostos, facilitação tributária, diminuição da complexidade tributária, a facilitação de negócios. Hoje em dia, para você empreender, você passa mal. Você tem... Se você vende para 2 estados diferentes, são 2 alíquotas diferentes de ICMS, você tem que ter mais gente no tributário do que no seu comercial, é caro, tem licença da municipal, licença estadual, licença da puta que pariu. Então, assim, facilitação de negócios, porque muitas dessas pessoas que talvez vão perder o emprego agora podem abrir um negócio daqui a pouco, do negócio que ele sabe fazer, de vender brigadeiro, de vender bolo, de fazer alguma coisa... de tecnologia. Então, assim, essa mudança de chave, nesse momento, seria muito positiva. Muito positiva. Sim, uma outra coisa também, quando fala de reformas, eu penso, por um outro aspecto, eu até fiz um vídeo que o Eduardo Bolsonaro acabou compartilhando, ele dizendo, pô, agora é o momento do governo, em vez de estar brigando, porque assim, ó, em algum momento, como aconteceu na Itália, vai ficar feio brigar contra o governo se o governo está agindo certo. Não, porque assim, ó, aqui tem incipiente. Está começando a questão do coronavírus. Vai ficar muito pior daqui a pouco, tá? Porque é o que a gente está vendo em todos os países, tá? Aqui a gente está no início. Depois, quando passar um mês, vai ficar pior ainda. E eles vão parar de brigar tanto, ao menos a esquerda vai calar. Na minha cabeça, é o que a gente está vendo acontecer, por exemplo, na Itália, tá? A esquerda lá, a oposição está quieta, tá? Era hora do governo dizer, olha só, agora é momento de união, vamos passar as reformas, que agora está todo mundo, tá tudo muito doce, até o Maia falou, e os poderes têm que fazer tudo para ajudar a população, os poderes têm que baixar os seus salários, vamos pensar sobre o fundo eleitoral. Então, se eles estão nessa lenga-lenga, desse bate-papo aí, eu acredito que agora seria o momento oportuno dessas reformas administrativa, tributária, serem tocadas para dentro do próprio Congresso. E quando tu fala ali em relação a tributos, ninguém falou em diminuir os tributos assim tão claramente. Vamos cortar os impostos, então, e vamos ver. Porque já que o Brasil tem tanta reserva fiscal, como o próprio governo diz, e o dólar é esse valor que tá, porra, põe tudo para fora e vamos ficar bilionário de vez, né? Exatamente, a gente precisa de soluções práticas. E é muito interessante ver que o pessoal da esquerda já está falando, vocês não podem usar um momento frágil do Brasil para querer passar as reformas a toque de caixa. Porra, mas era o momento de passar as reformas a toque de caixa. A gente precisa urgente. Urgente. Né? E assim, eu vi uma reportagem aí, escrota, para não falar outra palavra, da Fernanda Torres, filha da Fernandona, né? Falando assim, porque isso aí talvez seja uma lição divina, falando do coronavírus, que já é bizarro falar isso, que a gente está vendo uma mescla do ultraliberalismo com o populismo de extrema-direita. Fernando Conrado, nós temos, no ranking de liberdade econômica, nós somos a posição 150 de 180 países. Isso significa que a gente tem liberdade econômica menor do que um monte de países do Oriente Médio, da África, que estão muito fodidos. E a gente tem um puta potencial aqui no Brasil. Aí vem a mulher me falar de ultraliberalismo. O que é ultraliberalismo? Foi fazer a reforma da Previdência e começar a dar pequenos passos em direção a algo um pouco menos aterrorizante, que seria a esquerda bolivariana aqui no Brasil. Aí já virou ultraliberalismo. Então, assim, a gente tem uma elite da esquerda, da burocracia, dos artistas, de toda essa galera, fazendo justamente um peso contra e fazendo proselitismo político num momento que deveria ser de união. Então você vê, por exemplo, essa questão de colapso econômico e colapso de saúde, teoricamente, não deveria ser algo com ideologia.
A gente está pensando um no outro, está pensando na saúde do país, porque se o país se fuder, eu me fudi, você se fudeu, todo mundo se fudeu, Não. entendeu? Então, se a gente não pensar na melhor maneira de sair dessa crise, na melhor maneira de se ajudar, como que a gente vai fazer, por exemplo, o negócio das janelas aqui em São Paulo, que era um projeto do Bruno Covas, com o secretário de Cultura, Ale Youssef, que ia destinar 103 milhões de reais para cultura. Aí, questionado, eles falaram que era fake news, e eu provei que não era fake news. Eu vi. E o Ale falou assim, se necessário, a gente remaneja para a saúde. Se necessário. Já tem médico trabalhando sem luva, já tem médico trabalhando sem os equipamentos de segurança. Nem respirador tem, cara. Exato. E aí você vai falar de cultura nesse momento. Então, assim, aquele livro do Bruno Garchargin, Direitos Máximos, Deveres Mínimos, ele vê isso, as pessoas se veem como privilegiadas. Ah, eu sou cultura, eu sou muito importante. Nesse momento, a gente precisa de empatia, a gente precisa de pessoas cantando nas janelas para as outras. Tá bom, mas na Itália era uma manifestação espontânea. Ninguém estava pagando aquilo lá, entendeu? Então, assim, a gente precisa mudar a mentalidade. O super respirador, o mais pica das galáxias, que tem mecânico, com membrana, essa corpórea, custa 100 mil reais cada um. Calcula quanto dá para comprar com 103 milhões de reais. Exatamente. Quantos leitos a mais de CTI você consegue? Respirador. Vou comprar uns respiradores e distribuir aí, ó. Dá para quem quiser. É uma... O que a gente acaba vivendo no Brasil hoje aí... E não tem nenhum desses caras que quer concorrer para prefeito aí. O Bruno Covas vai concorrer à prefeitura e quem é o vice, o secretário de Cultura, que teve essa brilhante ideia. E aí eles colocaram no Instagram, no Facebook, dizendo que esses ataques que eles sofreram foi porque as pessoas estavam querendo já impactar a eleição deles. Mas eles mesmos estão se impactando, cacete. Eu preciso fazer alguma coisa para isso? Entendeu? Então, assim... Só para complementar a importância das pessoas entenderem um pouquinho de economia, porque as pessoas acham que dinheiro é assim, caiu. O dinheiro público não é de alguém, é de um deus, um ente, sei lá, benigno que apareceu e deu dinheiro, que não é meu, que não é seu dinheiro, entendeu? Que não é dinheiro das pessoas. E aí fica. E aí, olha só uma coisa bem rápida, que é um desabafo. É um desabafo pessoal. Uma pessoa que me conhece desde os 15 anos. É uma advogada que trabalha com o setor de cultura, comentou ali no Instagram. Ah, eu conheço bem o tipinho, eu sei que as pessoas que estão falando isso são pessoas mal intencionadas. Aí eu mandei uma mensagem para ela, olha, não tem nada de mal intencionado, tá aqui os documentos, me prova onde é que tem fake news. O que ela fez? Me bloqueou. Então, assim, esse tipo de pessoa, a pessoa me conhece desde os meus 15 anos, ou seja, faz 20 anos que ela me conhece, sabe de onde eu vim, da minha história, sabe tudo. E ela fez isso. Então, assim, essas pessoas que acham que cultura ou qualquer um dos detalhes é mais importante do que economia, do que um problema de colapso de saúde, não fazem ideia de que aqueles 103 milhões vão fazer muita falta no momento que a gente está... Pô, a gente teve decisão aí do STF para tirar 1,6 bi daquele fundo da Lava Jato para a saúde. Da Petrobras, sim. E aí você vê que também corrupção tem tudo a ver. Quanto que foi desviado que poderia ter sido colocado para hospitais, para ter mais médicos? Teve hoje um vídeo circulando aí de uma entrevista com Lula fazendo a propaganda da Copa, que o Brasil tinha que ter Copa, e aí alguém se opõe a ele dizendo assim, ó, pô, mas a gente precisava de hospital. Não, mas por que não tem hospital? Isso aí não interessa, o que interessa é fazer a Copa, né, para a gente aumentar, porra, então imagina... Tem o Ronaldinho, né? O Ronaldinho que falou que não faz Copa sem, com hospital. Com hospital. Então olha o nível de problemas que a gente vive. Isso aí, no caso dessa pessoa que te bloqueou aí, Renata, eu fico pensando, olha o problema do ser humano hoje. Como é que uma pessoa dessa se preocupa em não passar coronavírus para os outros? Se ele não consegue aguentar uma mensagem na internet. Então, eu falo... Falando a verdade, né? Mas o meu irmão acabou de me mandar uma mensagem aqui, ó. O Bolsonaro acabou de se afundar na rede pública. Eu acho que o Bolsonaro tá falando junto aí. Depois eu vou ver com calma. Socorro! Ai. Socorro! Ele gosta, né? Gosta. Bom, não sei. Vamos ver. Depois a gente vê e nós vamos analisar. E isso aqui é o meu irmão, que é virginiano, mas ele é virginiano. Então ele leva a sério esse tipo de coisa aí. Já abre junto o que o Bolsonaro falou, que deve estar na... Os bons nas redes sociais que nós já largamos todo mundo junto aqui, ó. Tá, mas ainda não saiu nada ainda, tá? Que eu tava te falando de corrupção, dinheiro... Tava falando desse pessoal que não aguenta. Das pessoas, as pessoas não aguentam uma discussão, como é que ela vai
querer uma solução, propor uma solução para o coronavírus, como é que ela vai se arriscar pelo outro, né? Então, o que a gente acaba vendo hoje em dia aí é que não... O grande problema é o ser humano, né, Renata? E eu espero que esses tempos duros que a gente tem de coronavírus aí criem seres humanos mais fortes, né? Nós vamos ter que aprender a viver sozinho, nós vamos ter que aprender a ficar em casa. Tu faz uma coisa maravilhosa. A fazer as suas próprias coisas, fazer as suas tarefas, fazer a sua faxina. Se virar, lavar suas roupas, coisas básicas do dia a dia. Porque isso aí também é uma coisa que a gente pensa em termos de conservadorismo, é a gente ter responsabilidade por si mesmo e fazer o mundo um lugar mais bonito para viver. Fazer o mundo um lugar mais limpo para ver. Porque a gente vendo a beleza, vendo a limpeza, a gente não quer sujar. Assim que a gente aprende esse tipo de coisa. Eu acredito que tu aprendeu a limpar as coisas, que é um hábito teu, uma característica tua, porque tu via alguém fazendo em casa, né? Não era porque tu vi, né? Não era uma coisa natural, estou vendo as coisas sujas, eu vou limpar tudo. Não, né? Se tu vive numa coisa toda suja, tu te habitua a viver ali. Mas então a gente tem que ver bem esses dois pontos. Desculpa, chegou uma mensagem no meio aqui. Mas a gente tem que ver sempre esses dois pontos existenciais, né, do que a gente está vivendo no mundo hoje. O que eu enxergo aqui é que a gente sempre vive no mundo de pessoas fracas, sem responsabilidade. Se vê, pô, Estados Unidos, Spring Break, né? Tá todo mundo fazendo festa. 500 e poucas mortes. É o terceiro país do mundo com mais mortes que a gente tem até agora. Então, com mais casos, com mortes ainda não, com mais casos, né? E olha aqui, o Brasil, como está fazendo uma gestão, não sei o que foi que o Bolsonaro falou agora aí, mas independente disso, olha a gestão que a gente está fazendo. Mandetta, por exemplo, o pessoal, olha que trabalho magnífico eles estão fazendo do dia a dia. O que eu venho observando de todos os países, assim, Renata, é que a gestão do Brasil está sendo a mais qualificada. A gente está sem medo, sem preocupação. O que a gente pode fazer? Pessoas estão com problema, que nem tu bem falaste ali, né? Dessa intervenção cirúrgica, vamos dizer assim, né? Age aqui, tu age acolá, e assim nós vamos trabalhando. Então, eu acho que a gente tem uma vantagem, que é o fato do coronavírus ter chegado meio que por último aqui no Brasil, né? A gente viu isso acontecer no mundo inteiro. Eu concordo muito com as pessoas que reclamaram da postura inicial do presidente, porque ele, como chefe de Estado, é importante ele ter uma liderança, e o Trump faz isso muito bem. Então, o Trump tem todo aquele jeito de ogro, de falar a verdade, de mandar o pessoal se ferrar. Mas no momento que precisou, ele foi, vestiu o seu terno e falou das medidas que tinham que falar de maneira firme. Então, eu acho que as pessoas estavam corretas nisso, mas a equipe técnica de saúde está fazendo as coisas muito bem feitas, né? Muito bem feitas. Agora, você imagina, se nos Estados Unidos eles estão reclamando e pedindo mais Estado e tem que tratar como se fosse uma criança de 5 anos, imagina no Brasil, que a nossa vida inteira as pessoas estão acostumadas com o Estado paternalista. E aí é muito difícil de explicar para elas que dinheiro público não é dinheiro que cai do céu, que você não tem economia se você não tem as pessoas, que você não consegue fazer um lockdown 100% durante muito tempo, porque senão as pessoas quebram, que as empresas não podem pagar os seus funcionários 100%, porque elas vão quebrar e aí que não vai ter emprego para ninguém. Então são coisas que o liberal principalmente mexe muito nisso, porque as pessoas estão muito voltadas para o sentimento. Ah, mas pensa no outro, olha a empatia do outro, mas não está pensando na realidade, não está pensando no que acontece no dia a dia, ela está pensando numa utopia cor-de-rosa que não existe. Então, a economia é muito importante de ser falada juntamente com a política, porque se o cara vira para você e fala assim, olha, agora a gente vai tirar tantos bilhões para a saúde e não sei quantos para não sei o quê, tá bom, mas da onde que vem o dinheiro? O que vai acontecer com isso? Da onde que vai tirar essa grana? Ah, não, isso aí depois a gente vê. Eu vi hoje no grande debate da CNN a Gabriela Prioli falar, não, mas déficit público não importa agora. Como não importa? Déficit público não importa? A gente pode ser infinito? É dinheiro infinito que não existe? Tira da onde? Entendeu? Tá, mas é que eu te pergunto, onde é que saiu essa guria aí que botaram na CNN para comentar? Onde é que tiraram ela? Ela não, tipo, ela dá umas barrigadas ali nos comentários, mas ela é advogada, né? É advogada. Mas advogado eu também sou, advogado não é, mas não. Vamos subir lá, Conrado na CNN, acho ótimo. Não, eu nem quero, tá louco, eu quero ficar aqui em casa, eu gosto dessa minha vidinha aqui, ó. De isolamento. Mas nós temos mais gente nos olhando aqui que a CNN, pode apostar. Agora tem 4 mil pessoas vendo aqui, a CNN deve estar com toda a estrutura delas, não chega em 20 mil. Pode apostar uma coisa dessa. Tá louco, né?
agora, nesse exato momento aqui, né? Deixa eu te falar mais uma outra coisa, Rê. Mas se a gente for pensar... Rê, por que tu não dá um curso de economia, Rê? Agora mudando de Eu assunto estou completamente. estruturando um curso de economia Tá, tem que básica, fazer, né? Porque, porra, né? justamente para as pessoas entenderem um pouco dessas coisas. Por exemplo, a Sim. questão da desigualdade, que muita gente bate na tecla. Outra coisa que tem rolando, inclusive, falando nisso, Fernando, é uma consulta pública à taxação de grandes fortunas pelo Senado Federal. Gente, pelo amor de Deus, entendeu? Taxar grandes fortunas, assim, já deu errado na França. O pessoal parece assim, todas as ideologias que ficam bem velhinhas, bem ultrapassadas, que a gente já sabe que dá errado, vem morar no Brasil. Aí Mas óbvio. o pessoal que é o Melor Fernandes que falava isso, né? Então, assim, é um negócio assim, fora de série, completo. E uma coisa que eu queria deixar claro aqui para quem está ouvindo a nossa live também é o seguinte: essas crises também são bons momentos da gente pensar no que a gente faz com a nossa vida financeira. Porque pessoas que têm um pouco de noção de vida, de guardar um dinheiro, de se proteger um pouco, estão numa situação mais confortável. Tem muita gente que eu conheço que ganha muito bem, mas não guarda nada. E aí, quando chega um momento desse que ele não imaginava que ia acontecer, porque é um cisne negro que ninguém imagina que vai acontecer, uma pandemia em escala global, o cara tá ferrado, porque se ele perder o emprego amanhã, ele não tem R$1 na conta bancária. E tem gente ganhando 3 vezes menos que ele que tem reservas porque se planejou. E para o investidor, pensar um pouco em como a nossa moeda é frágil. Eu falei isso outro dia na live com o Bruno Garchagen, a nossa moeda é muito frágil. Então, os nossos vizinhos, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Venezuela, todo mundo que tem um pouco mais de cabeça e mais dinheiro, sempre dolarizou. Por quê? As moedas lá sempre foram muito voláteis, economia instável, etc. Então, assim, a gente está vendo hoje o dólar a 5 e cacetada, agora perto mais do 5, porque teve essa... Mas, assim, se eu te falasse um ano atrás que o dólar ia estar R$5 em março de 2020, você ia falar, você tá louca, você tá muito doida. Tá louca, vai cair. Exato, o dólar vai cair. A gente estava imaginando que o dólar ia cair porque a economia ia melhorar. Aí me toma essa porrada no meio e o pessoal culpando o governo porque acha que o Bolsonaro é culpado pelo coronavírus também. Então, assim, o que acontece? Se você tem dinheiro em dólar um pouquinho de ouro, um pouquinho de dólar, você se planeja um pouco mais, você tem que se planejar para a catástrofe, não para a bonança. A bonança é um bônus, mas a catástrofe é o momento que você precisa. E a gente vê que a educação financeira no Brasil é muito baixa, as pessoas estão muito condicionadas àquela taxa de juros altíssima que a gente sempre teve. Acabou essa história. Acabou. E acabou. E assim, a gente está num momento de dólar a 5 que hoje é muito mais fácil eu fazer. Eu faço investimentos internacionais, né? Esse é o meu principal trabalho. Quando o dólar estava 2,50, era difícil pra caramba tirar dinheiro desse pessoal lá pra fora. E falar, não, vai pondo um pouquinho. Todo ano um pouco. Agora o pessoal tá mandando pra caramba, R$5. Entendeu? Sim. Tipo, quando eu falo em estudo de economia aqui, eu fiz ciências sociais, fiz direito, né? E fiz cadeira economia 1 e 2 no direito, numa faculdade, e 1 e 2 na outra faculdade. E eu me lembro que eu estudava o livro do Rossetti ainda, entendeu? Então, imagina, esse pessoal até hoje, eu fui ver, eles estão estudando o livro do Rossetti ainda, que é lá dos anos 70, entendeu? Então, imagina, é óbvio que os fundamentos da economia são os mesmos desde da Grécia lá, mas essa visão de escola austríaca, tem gente que não sabe nem o que é escola austríaca, não mas sabe o que é o a gente não aprende na faculdade, Conrado. Eu estudei 5 anos de faculdade, a gente meio que sai da faculdade se você tiver 100% prestando atenção, que não era o meu caso, porque eu estava mais preocupada com o trabalho do que com a faculdade. Você sai achando que Keynes é o máximo que chegou. Só que para você ter uma ideia, Keynes, a teoria geral do emprego, do trabalho e dos juros do Keynes saiu mais ou menos em 1930 e alguma coisa. Foi a mesma época que saiu as obras de Hayek, que faziam um contraponto muito interessante. Tem até um livro bem interessante e legal que é Hayek contra Keynes. Ontem acho que foi numa live do Bruno Garchagen com a Mari Brito que eles fizeram, que eles mostraram esse livro. Que mostra os dois contrapontos. Então, assim, você não precisa nem falar qual que você acha melhor. Você precisa dar para a pessoa olhar e ler e tirar a sua conclusão. Então, assim, isso é muito sério. Eu fui ver autores liberais muito mais velha e porque, para mim, tudo que eu tinha aprendido trabalhando anos no mercado financeiro, esse ano completo 17 anos de mercado financeiro. Para mim era uma coisa assim, era lógica. Eu achava que chamava lógica liberalismo. Depois que eu fui ver que liberalismo tinha uma doutrina, tinha uma filosofia por trás, tinha uns autores. Então, um cara que lê Caminho da Servidão, e aí ele começa a abrir o olho. Eu falei, nossa, é isso aqui. E mesmo que você não concorde 100%, mas assim, lê, se informa, procura. Não dá pra você sair da faculdade achando que Keynes é o máximo,
que você pode chegar na filosofia econômica. E Marx era legal. Quantos fichamentos que eu fiz de Bresser Pereira, de Beluso, de caras que ajudaram a quebrar o Brasil, só para lembrar. Gente que congelou preço, entendeu? Gente que apoiou o confisco de poupança. E a gente continua ouvindo esses caras, né? Eles estão no jornal, eles estão no rádio. Mas eu vou te falar pior. Eu como eu estava nas ciências sociais lá, minha visão, óbvio, minha família, meus pais são funcionários públicos, tal, então eu sempre vi o Estado muito presente na vida assim, ó. Eu só fui entender que quem pagava o salário mínimo era o empresário, eu tinha 21 anos. Tu acredita? Com 21 anos foi quando eu fui trabalhar numa Foi asset cedo também, ainda, porque tem muita gente que com 40 não entendeu ainda. Não, tipo assim, ó, eu tinha 20 anos, tá? Eu trabalhava numa asset, eu tinha que fazer um curso na Ambid lá no Rio de Janeiro. Quando eu vi o que os caras estavam fazendo, eu disse, mas peraí, tudo que eu tenho noção tá tudo errado. Tudo que me falaram do Keynes, aquelas coisas que todo mundo idolatrava, né? As consequências econômicas da paz, aquelas coisas que a gente tinha que ler. Plano Marshall, New Deal, que a gente Um detalhe bem interessante para você, Fala. que acho que a maior parte das pessoas não sabe, tem um conceito de economia que chama utilidade marginal decrescente, que é bem interessante, que mostra que a utilidade de alguma coisa, tipo, por exemplo, sei lá, vou pegar esse livro aqui do Van Gogh, que é um autor um pintor que eu gosto muito. Esse livro, para mim, talvez valesse $30 e para você valesse 50, porque você acha que você dá mais importância para isso. Eu gosto mais. Só que no segundo livro, você provavelmente diminuiria o preço, porque você já tem um. Então você fala assim: ah, não vou pagar mais $50, eu vou pagar 40. E eu falo: não vou pagar mais 30, eu vou pagar 20, porque eu já tenho um. Isso falando de modo bem grosseiro. Quem fez a teoria da utilidade marginal decrescente foi um cara chamado Karl Menger, que é o precursor da escola austríaca. Faz um exercício, pega qualquer livro de microeconomia, que isso é microeconomia, e vê se tem na introdução alguma referência dizendo que esse conceito foi inventado por um austríaco. Não tem. Zero. Não tem. Não sabia disso. Ninguém sabe. Então, assim, é uma coisa bizarra, é surreal. E aí, quando você vai discutir com os grandes economistas, ai, mas escola austríaca, nunca ouvi falar. Porra, lógico, ninguém nunca escreveu, mas isso não significa que não seja verdade ou que não seja importante. Vai ler, vai se informar, vai ver. Talvez você não concorde, mas pelo menos leia, entenda. E tem muitos conceitos de economia, conceitos que são globais. Que se uma pessoa ela fala que aquilo não existe, ela está indo contra a própria economia, né? Que tem muito a ver com o que os austríacos falam. Então, isso é bastante interessante das pessoas saberem. Fê, tu sabe que eu tenho aqui agora, tipo, tu tava falando, eu fui conferir aqui. Eu tenho 2 Ação Humana do Mises. Eu tenho o meu Já leu? e tenho o segundo. Sim, não, li um pouco, né? Que é uma bíblia. O calhamaço. Calhamaço. Mas eu tenho o meu e tenho um zerado. E tenho o liberalismo também, eu tenho 2. Eu tenho o liberalismo e tenho o zerado. Eu vou fazer um sorteio disso aí, Rê. Tu não quer fazer um sorteio junto disso aí? Vamos marcar um sorteio para dar de presente. Junto com uma camiseta. Uma camiseta da Liberfy. Fala. Eu tenho uma empresa nós temos aqui 10 recente com umas camisetas muito legais de temas conservadores e liberais, chama Liberfy, liberfystore.com.br. Não, deixa eu fazer 2 coisas. Deixa eu ativar os comentários, deixa eu escrever aqui. Como é que é Liberfy, né? De liberdade, né? O pessoal fala, Liberfy com Y no final. Ó, tô falando que tá rolando panelaço. Ó, acabei de ver que em pronunciamento na TV o Bolsonaro pediu reabertura do comércio e escolas e fim do confinamento. Sim. Eu tenho certeza que a galera vai descer de pau nele, mas assim, o grande problema é o seguinte, não existe debates propositivos. Não existe construtivo. Esse dia também no grande debate, a Gabriela Prioli falando... O Liberfy, eu botei certinho ali, ó. Confere comigo só. Liberfy Store. Store, puta que pariu. Deixa eu tirar aqui. Tá, pode falar, desculpa. A Gabriela Prioli falando assim, não, porque a gente tem que ver os mais os desamparados, os vulneráveis e tal. E aí o Tomé Abduch falou assim, tá bom, então você como empresária, o que você faz? O que você faz que você é empresária? Você faz o quê? Você demite todo mundo? Então, assim, as pessoas que estão falando contra as medidas também não tem uma proposição melhor que não seja dinheiro infinito que não existe. Não, e isso aí daí a Margaret Thatcher falava muito bem, né? Que todo o dinheiro público não é o dinheiro público, é o dinheiro dos privados que colocam, né? O dinheiro foi tomado de nós todos aqui. E muitas vezes as pessoas não enxergam que esse dinheiro público todo para pagar artistas, 103 milhões. Quando eu vi, tu postou aquela, eu falei, não acredito, não pode ser 103, porque antes eles tinham falado 10 milhões, né?
Depois tu falou, Não, é que foi 10 dessa. milhões Olha, é o projeto das janelas, mas 103 milhões eram os projetos todos culturais que chama Cultura tá, Presente. Te lembra alguma imagina. coisinha? Te lembra Presente, né? algo? Não vamos nem falar, não vamos nem falar nisso aí. Renata, eu botei o Liberfy Store aqui, ó, pra galera. Galera, segue a Liberfy Store lá. Depois a Rei falou, que é uma marca do caralho, tá? Por que tá? Uma outra coisa que eu acho que tu fez muito legal nisso aqui é o seguinte, ó. Todo mundo conhece o Che Guevara, todo mundo acha legal. Che Guevara, assassino estuprador, tá ligado? Frida Kahlo. Então, assim, a esquerda tem os seus símbolos, né? Muito claros, assim. E a gente não tinha os símbolos do liberalismo tão expostos. Eu acho que isso aí fez uma coisa, ó, slow clapping pra ti, ó, que é trazer as figuras, os nomes para o pessoal saber quem é. Porque só através da verdade que a gente vai desmistificar essas Não, e também eu acho outras... o seguinte, a nossa proposta com isso, lógico que também é ganhar dinheiro, obviamente, mas o principal não é esse, porque nem é um negócio que dá muito dinheiro, mas é porque eu acho que a gente tá com não é pelo uma dinheiro. coisa que a gente... Não, o dinheiro faz parte, não faria um negócio que me desse prejuízo, mas eu digo assim, o dinheiro é o de menos porque ele me dá muito pouco dinheiro comparativamente com as outras coisas que eu faço. Mas esse negócio eu acho legal porque assim, a gente vê as pessoas com Che Guevara no peito, nem sabe o que quer dizer. E a gente muitas vezes está falando de Estado mínimo, como é importante a economia, etc e tal, e a gente não sabe quem são as pessoas que moldaram isso. Então você tem um Mises, você tem um Roger Scruton, você tem um Thomas Sowell, você lê o livro dessas pessoas, você mostrar e não mais ter vergonha de mostrar, de pôr uma frase contra o estatismo, contra o paternalismo, isso é muito legal, porque assim, até outro dia, falar de liberalismo era uma coisa assim completamente fora de série. Não existia ninguém falando sobre isso. Liberalismo e conservadorismo. Tinha quase vergonha de dizer que era, né? Tem, as pessoas ainda têm, as pessoas são perseguidas. Por exemplo, tem muitos funcionários públicos da magistratura, etc., que falam assim, eu não posso muito abrir a minha posição, porque eu sou perseguido. Professores de universidades federais, de universidades estaduais, de escolas públicas mesmo, é um em 1 milhão que tem esse posicionamento. Então o cara tá lá vestindo, ele não precisa falar nada, ele fala assim, isso aqui é a minha posição. Se você quiser, você respeita, senão você, entendeu? Isso é muito importante. Mas é por isso que eu falei aí que o dinheiro se parece secundário nisso aí, porque a ideia, a divulgação da ideia é o que ninguém fez, daí tu tá de parabéns nisso aí. Rê, nós vamos acabar aqui nossa live, que nós estamos estourando aí no nosso Se deixar, a gente fala aqui até amanhã, né? Mas é só marcar que eu venho de novo. Eu quero te parabenizar, a gente está com 4 mil pessoas o tempo todo da live aqui. Vou te pedir autorização, como eu já pedi no início também, para eu fazer um IGTV aqui, botar no YouTube lá para a gente, né, passar esses bons conteúdos que a gente tá... A live fica salva no Instagram também, né? Vai ficar aqui durante 24 horas direto, tá? E eu vou te abrir aqui para considerações finais e para tua despedida. Basicamente, queria te agradecer pelo convite da gente fazer essa live hoje. Eu gosto bastante dessa ideia de falar mais com o público. A gente podia depois fazer uma outra para responder mais perguntas. A gente vê as perguntas do pessoal que eu acho legal. Tu quer marcar quando? Isso aí já marca já? Não, vamos ver. Essa semana para mim já tá tomada, mas na semana que vem a gente pode fazer. Que eu acho legal também, porque tem muitas dúvidas e tal. Te agradecer pelo espaço, pela parceria, e acho que a gente está num caminho certo. E o recado que eu queria dar para as pessoas é o seguinte: não adianta a gente ser histérico, a gente entrar num negócio de que a gente vai morrer e que o mundo vai acabar e vai acontecer. Vamos criar oportunidades, vamos procurar alternativas e tentar ser mais propositivo. Porque é muito difícil para alguém tomar uma decisão entre confinamento e economia voltar. Então, assim, vamos tentar fazer a nossa parte. Quem puder ficar em casa um pouco mais, fica. Cuida dos seus velhinhos, cuida dos seus pais, cuida dos seus avós, das pessoas que são de grupo de risco. Mas o resto, vamos tocar pau. É isso aí. Pessoal, boa noite para vocês. Muito obrigado para quem acompanhou aí esse tempo todo. Vou deixar a live salva por 24 horas. Segue aqui, cara, Liberfy Store, tem as camisas, né, da Reto, vai adorar. E segue a Renata também. Se tu ainda não segue a Renata, segue a Renata, que, eu sigo muito pouca gente. A Renata, eu sigo e olho tudo que ela coloca lá. Beijão pra ti, beijo pro esposo, beijo pra você, tá? Beijo pra sua mãe. No isolamento de vocês. Muito obrigado. Daqui a 15 dias eu vejo ela na praia. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, pessoal. Tchau. Vou encerrar. Beijos.